Tô passada. Ih, lá vem. Você acredita que a vereadora mais votada da minha cidade não foi eleita? Acredito. Acho que a gente vai ter que começar esse papo do começo, hein? Deve ter muita gente que nem eu por aí que fica no mínimo encafifada com esse tipo de regra. Sim, total. Tem coisa que é difícil de entender mesmo. Aí pode acabar virando um pano pra manga de fake news. Para dizer que urna eletrônica não é segura e tentar tirar a legitimidade desse processo que é fundamental para a nossa democracia. Pois é. Então bora entender direito essa história pra gente não cair nessa. Para começar esse papo, a gente precisa falar de um elemento fundamental das eleições: os partidos políticos. De acordo com a Lei 9.096, um partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, destinada a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Complexo, né? Um pouco. Mas o importante é saber que os partidos são essenciais para a nossa democracia, porque cada um deles representa um grupo de pessoas que defendem questões importantes para toda a sociedade, seja uma corrente de pensamento, uma crença ou uma ideologia. Ou seja, a pluralidade partidária é fundamental para uma democracia forte, porque ela dá representatividade a diversos grupos. Um partido político, ele pode defender quase tudo o que quiser, desde que esteja comprometido com o Estado democrático. E todo partido registrado e regularizado na Justiça Eleitoral pode atuar em nível nacional, estadual e municipal, lançando seus candidatos às eleições. Você já ouviu alguém dizer por aí que escolhe os candidatos e que vai votar pela pessoa e não pelo partido? Nossa, escuto isso direto. Pois é, mas isso não é bem assim. Pelas regras eleitorais, os mandatos políticos pertencem aos partidos e não aos candidatos. E mesmo que essa pessoa ganhe as eleições, ela pode perder o cargo se mudar de partido durante o mandato. Ou seja, saber por qual partido uma pessoa está se candidatando importa e muito. Exatamente. Os partidos têm autonomia financeira e recebem dinheiro do fundo partidário, que é composto por uma verba pública. Durante as campanhas, eles também podem usar rádio e televisão de graça, seguindo as regras da lei. Os partidos também podem conseguir verba para suas campanhas por meio de doações feitas por pessoas como eu e você. Uma pessoa pode doar até 10% do que ganhou no ano anterior às eleições. Desde 2015, é proibido receber doações de empresas, mas está liberado criar financiamentos coletivos, tipo vaquinha. Daí, as instituições que vão ajudar nessa tarefa precisam se cadastrar na Justiça Eleitoral. E, claro, todo mundo precisa prestar conta sobre cada centavo que arrecadou e como esse dinheiro foi usado. Uma coisa que descobri há pouco tempo é que os partidos também podem se organizar em federações. E o que isso significa? Significa que 2 ou mais partidos podem se juntar para atuar como um único partido. Para isso, precisam seguir as mesmas regras e continuar federados por pelo menos 4 anos. Ou seja, se eles resolverem formar federação, vão ter que participar de 2 eleições juntos. Tá, mas quando você vai explicar por que minha vereadora não foi eleita, mesmo sendo a mais votada, mulher? Daqui a pouco. Antes, tem mais um tanto de coisa importante pra gente saber. Me ajuda aqui, vai. Tá bom. No Brasil, o voto é secreto desde 1932, quando foi criado o Código Eleitoral Brasileiro. A Justiça Eleitoral também foi criada nessa época e seu órgão mais importante é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que organiza e coordena as eleições. Atualmente, as eleições federais para definir presidente, senadores e deputados federais acontecem junto com as estaduais, que escolhem nossos governadores e deputados estaduais. E as eleições municipais, para escolher prefeitos e vereadores, acontecem 2 anos antes ou 2 anos depois das federais. Quem quiser ser candidato por aqui precisa ser brasileira ou brasileiro, ser filiado a um partido político há pelo menos 6 meses,
ter um domicílio eleitoral na região onde quer concorrer e estar com todos os direitos políticos em dia. Já a idade mínima para concorrer varia de cargo para cargo. Para presidente e vice, precisa ter 35 anos. Para governador, 30 anos. Para senadores suplentes, são 35 anos também. Para deputado federal, distrital e estadual, prefeito e vice-prefeito, já pode se candidatar a partir dos 21 anos. Enquanto para vereador, com 18 anos completos, já está liberado registrar uma candidatura, sempre cumprindo todas as outras regras, claro. Amiga, agora prepara. Que foi? Chegamos na parte que você estava esperando. Ai, finalmente! Explica logo esse negócio, vai. Peraí. Deixa que eu explico as eleições para o Executivo, porque dessas eu entendo. Daí depois você me explica as do Legislativo e essa coisa aí da proporcionalidade. Beleza. Para eleger presidentes, governadores e prefeitos, nosso sistema eleitoral funciona pelo sistema majoritário, ou seja, ganha quem tiver mais de 50% dos votos válidos, mais um. E se nenhum candidato conseguir a maioria, acontece o segundo turno. Além disso, nas cidades com menos de 200 mil habitantes, a eleição de prefeitos acontece por maioria simples. Ganha quem tiver mais votos, mesmo que não somem 50%, mais um. Minha vez agora. As eleições de senadores e senadoras também seguem o sistema majoritário, mas em um único turno. Já para deputados federais e estaduais e vereadores, a gente usa o sistema proporcional, em que a quantidade de votos do partido influencia diretamente a quantidade de pessoas eleitas. Ai, por favor, explica direitinho isso aí. É assim, a quantidade de votos válidos determina o chamado quociente eleitoral, que nada mais é do que esse número dividido pelas vagas disponíveis para deputados ou vereadores. Então, para um partido conseguir uma vaga, ele precisa de uma quantidade de votos igual ao quociente eleitoral. Para conseguir 2 vagas, o quociente tem que ser igual a 2 e assim por diante. Certo, deixa eu ver se eu entendi. Se minha cidade registrar 90 mil votos válidos e tiver 10 vagas para vereador, o quociente eleitoral vai ser 90 mil dividido por 10, que dá 9 mil. Exato! E se um partido conseguir 9 mil votos, ele consegue uma vaga para vereador. Se conseguir 18 mil, consegue 2. Mas para quem vão essas vagas? Para os candidatos ou candidatas mais votados do partido. Tá, entendi. Mas ainda não me convenci de que isso está certo, não. Bom, seja como for, essa é a regra definida na nossa lei e, como tal, tem de ser seguida. Por falar em regras, é legal a gente saber que as regras para as eleições não são fixas e podem mudar a cada 2 anos por meio das chamadas mini-reformas. No geral, as mini-reformas são mais técnicas e não interferem tanto no sistema como um todo. E para mudar alguma coisa, é preciso conseguir a maioria no Congresso Nacional. Ou seja, algumas mudanças acabam beneficiando partidos que já têm mais representantes na Câmara e no Senado. E isso dificulta a competição de partidos como o PT, por exemplo, que tem uma base popular forte. Atualmente, as regras das nossas eleições são baseadas nas mini-reformas de 2015 e 2017. Como as coisas podem mudar a cada 2 anos, lembra de acompanhar as notícias para se atualizar sobre o que está rolando no sistema eleitoral. Conhecer as regras do jogo também faz parte da luta pela nossa democracia.